Eu vou dar uma breve explicação a respeito desse seminário que ele inicia hoje e se estende amanhã com 4 painéis em que os expositores, muitos dos expositores, estão aqui presentes. Esse seminário ele foi idealizado aqui pela Procuradoria-Geral com o entusiasmo, né, do Procurador-Geral, Dr. Roberto Gurgel, e também do movimento do Ministério Público Democrático, Dr. Roberto Liviano, que facilitou sobremaneira a vinda desses expositores estrangeiros. Então, o objetivo desse seminário é de dar uma visibilidade e mostrar que, aliás, já em vários momentos foi demonstrado pelo Dr. Gurgel como Procurador-Geral da República, da preocupação e do empenho do Ministério Público brasileiro em esclarecer a sociedade brasileira e obter, né, a rejeição da PEC 37, que pretende dar a privatividade da investigação de crimes para as polícias federal e estadual. Bom, eu acho que essa assim, a visão geral. Bom, talvez também alguma palavra o porquê que essas pessoas estão aqui. O doutor Antônio Cluny, que é presidente do MEDEL, que é um movimento de magistrados europeus, e que ele tem um ativismo muito grande nessa área da magistratura, direcionada à defesa dos direitos e garantias individuais. Ele mesmo esteve no Brasil, pode depois explicar melhor, em atividades investigativas aqui, no plano da atividade judicial e do Ministério Público. E os demais também são todas pessoas com intensa atividade na magistratura, no sentido da investigação, da apuração de infrações criminais com respeito aos direitos e garantias individuais. Então, eu já acho que passo para as perguntas, né? E qualquer outro complemento, o doutor Liviano também poderá explicar. Você quer fazer alguma colocação? Só falar rapidamente o meu boa tarde a todos. E o movimento do Ministério Público Democrático se sente muito honrado e feliz em estar trabalhando em parceria com a Procuradoria-Geral da República, nesse que é um evento extremamente importante, jogando luz sobre esse tema vital para a sociedade, que é o papel do Ministério Público na investigação criminal. Nós temos aqui pessoas que se destacam no cenário internacional por um trabalho dedicado à boa distribuição da justiça. O Antônio Cluny, do Ministério Público de Portugal, presidente da MEDEL. Antônia Sakikurai é juíza no Peru, com destaque pela coragem, pela atitude ativista no sistema de justiça peruano. Domênico Gallo é magistrado na Itália, na Corte de Cassação de Roma, e o José Mena, ex-procurador-geral da Catalunha. Todas pessoas brilhantes pelo seu ativismo, e é importante que saibam que o movimento do Ministério Público Democrático integra esta rede internacional de associações democráticas da justiça. Por essa razão, estamos muito felizes e honrados em estarmos trabalhando juntos neste momento e trazendo a experiência, a vivência desses magistrados e membros do Ministério Público sob o ponto de vista internacional, para que nós possamos jogar luz a respeito desse tema tão importante para nós, e a presença da mídia, da imprensa, extremamente importante para que a sociedade compreenda melhor os contornos dessa questão. Obrigado. Obrigado, doutor Liviano, e estamos todos à disposição para as perguntas e os esclarecimentos que desejem. Doutor, sim. qual que é a perspectiva de termos uma decisão a respeito desse tema
próximos meses. Essa decisão vai ser tomada em qual caso? Vai ser no caso que nós chamamos de caso de sombra, um caso politicamente mais complicado, ou não? Ou vai ser tomada em outro? Olha, na verdade, eu não poderia responder essa pergunta. Acho que nem o próprio Supremo Tribunal Federal tem muito clara essa opção. Há casos mais antigos do que o caso a que você se referiu. Alguns casos já estão há bastante tempo no Supremo Tribunal Federal, mas não há ainda, digamos, nenhuma sinalização no sentido de quando o tema seria apreciado pelo plenário da Corte. O que nós já temos são algumas decisões de turma. O assunto tem sido apreciado em turmas e decisões, todas elas que afirmam a possibilidade de investigação pelo Ministério Público. Mas o caso mais antigo de todos é um caso que acabou prejudicado, era um caso do Maranhão, em que, enfim, acabou havendo prejuízo da coisa, não houve prosseguimento, mas há uma série de outros casos que estão no Supremo Tribunal Federal, como disse, há muito tempo e aguardando realmente uma oportunidade de serem apreciados pelo plenário. Doutor Gurgel, sim. O senhor acha que o fato dessa PEC estar tramitando no Congresso é uma forma de retaliação à atuação do Ministério Público? Olha, na verdade, essa PEC, ela digamos, já tramita há muito tempo no Congresso Nacional, mas ela, de certa forma, renasceu logo após o julgamento da ação penal 470. E por isso eu não afirmo que seja uma retaliação, mas não posso descartar essa hipótese. Se essa PEC for aprovada, o que pode acontecer com essas investigações que já foram feitas pelo Ministério Público de mensal? Olha, tudo pode acontecer. Quer dizer, se entender que, na verdade, uma coisa é a PEC, quer dizer, a PEC, em princípio, produziria efeitos daqui por diante. Outra coisa é o entendimento de que ao Ministério Público não seria possível a investigação. Esse entendimento, sim, mesmo independentemente da aprovação da PEC, é que poderia levar a um grande volume de nulidades, etc. Mas a PEC, em princípio, seria para frente, mas é um fato extremamente grave, porque ele atinge a instituição Ministério Público num dos pontos que ela tem de essencial. O poder investigatório do Ministério Público é absolutamente imprescindível ao cumprimento da missão constitucional do Ministério Público. Quer dizer, retirar o poder de investigação do Ministério Público é podar a instituição, quer dizer, é mutilar literalmente a instituição, e como eu sempre tenho dito, quem perde não é o Ministério Público, quem perde é a sociedade brasileira, essa sociedade já tão cansada da impunidade que teria, digamos, um golpe mortal nessa pretensão, a mais legítima de todas, de varrer a impunidade do nosso país. O que nós temos que fazer, repito, é estimular que todos os organismos do Estado possam cumprir o seu papel de acordo com as normas da Constituição, realizar investigações. O Ministério Público não pretende, jamais pretendeu, a exclusividade dessa atribuição. Claro que a polícia, além de outros órgãos, tem um papel relevantíssimo nas investigações. Então, o que devemos estimular é o trabalho conjunto de todas essas instituições do Estado brasileiro, no sentido de apurar, de trabalhar, enfim, contra esse mal terrível nosso que é a impunidade. Doutor Gurgel, sim. Hoje em dia, nas investigações policiais, quase sempre o Ministério Público tem algum papel investigatório. Como é que funciona? Olha, isso varia de acordo com o caso. Eu cito o exemplo da ação penal 470, muito conhecido, do Mensalão. Na verdade, no Mensalão, houve trabalho da Polícia Federal, claro que houve. Agora, eu diria que grande parte da investigação, a maior parte, foi conduzida diretamente pelo Ministério Público. Quer dizer, toda aquela parte de quebras de sigilos bancários, fiscais, enfim, toda a análise que acabou constituindo a espinha dorsal
da acusação formulada na ação penal 470 foi fruto do trabalho de investigação do Ministério Público, que, como eu disse antes, não pretende ser exclusivo. A polícia é um parceiro absolutamente fundamental e a ela competirá ordinariamente realizar as investigações. Agora, o concurso do Ministério Público, em certas hipóteses, a atuação do Ministério Público no exercício do poder investigatório é absolutamente fundamental, vamos dizer, para o sucesso de uma série de investigações. O Supremo Tribunal Federal, em decisões de turma, a que me referi há pouco, já fixou o entendimento, por exemplo, de que quando se tratam de crimes cometidos por policiais, a polícia, a corporação policial, não tem condições de realizar adequadamente essas investigações. E que ou o Ministério Público as realiza, ou elas ficarão simplesmente sem apuração. Vocês acham que está por trás dessa página institucional? O que estaria motivando tudo? E como é que você bate os argumentos no caso da polícia, de que o Ministério Público não tem a qualificação técnica para dar andamento a uma investigação? Olha, eu começaria pelo final. Eu acho que o trabalho realizado pelo Ministério Público na ação penal 470, sem desconsiderar a participação da polícia, mas bem mostra que o Ministério Público tem, sim, toda a competência necessária para realizar investigações. É uma ação penal extremamente complexa, não apenas nos seus aspectos jurídicos, mas igualmente pela complexidade que apresentava no cenário político. Tivemos uma ação penal muito bem sucedida no Supremo Tribunal Federal, graças a uma investigação, como disse, em grande parte realizada pelo Ministério Público, uma investigação extremamente eficiente e competente. Quanto a, como explicar o que estaria por trás disso, realmente eu diria que causa espanto que se pretenda, num país como o nosso, em que a impunidade é considerada uma das grandes mazelas nacionais, que nós tentemos, de alguma forma, restringir o poder investigatório a uma ou a outra instituição. Em que medida essa institucional prejudica o andamento dos processos, investigações que já estão sendo realizadas? Algum prejuízo? Olha, na verdade, hoje, enfim, trabalhamos, como eu disse, sempre em colaboração com a polícia, quer dizer, a polícia desempenha um papel relevantíssimo, mas o Ministério Público não se furta jamais de, quando é o caso, quando entende que é conveniente as investigações, a ele próprio conduzir essa investigação. Sim. Não, ainda não. Como eu disse, é um material volumoso que está sendo examinado, ainda não há uma posição. Tá? Já se tivesse passado por essa PEC, antes de 2005, antes de estourar o mensal, quais seriam as limitações que o MP teria? Teria conseguido obter todas essas provas? Eu posso dizer com absoluta segurança que não haveria ação penal 470. Simplesmente isso. A ação penal, aquela investigação não teria se transformado na ação penal 470 e não teria havido julgamento realizado pelo Supremo Tribunal Federal no ano passado. Tal a importância das investigações desenvolvidas pelo Ministério Público naquele caso. Na verdade, eu diria que o prejuízo é geral. Eu até pediria daqui a pouco o doutor Roberto que falasse alguma coisa sobre isso. Mas, sem dúvida, das primeiras áreas afetadas é exatamente a área de corrupção. Mas o prejuízo é muito amplo. Mas eu pediria ao doutor Roberto até sobre isso. Eu ouso complementar aqui a fala do doutor Gurgel, que tem
aliás, se notabilizado pela defesa corajosa das posições do Ministério Público, sem se intimidar em relação a essas reações, mas eu ouso afirmar que, com certeza, se não uma das mais, mas eu diria que, muito provavelmente, a área mais afetada pela retirada do poder investigatório do Ministério Público é o controle da corrupção. Até porque isso é algo que quem estuda ciência política sabe com certeza, com precisão. Poder concentrado vai na contramão do interesse público. Não é saudável para o cidadão que os poderes fiquem concentrados em mãos únicas. E é muito fácil perceber isso. Eu uso um exemplo frequentemente na área do consumidor. Quando você tem uma única empresa explorando a distribuição, a venda de um produto, a tendência, em razão da concentração de mercado, é a elevação do preço. E o prejudicado é o consumidor. Em relação ao controle da corrupção e nas concentrações de poder, nós temos o mesmo raciocínio. Poder concentrado vem na contramão do interesse da sociedade. Poder concentrado significa autoritarismo. Nós precisamos, para ter eficiência no controle da corrupção, ter as instituições que têm responsabilidade em relação ao cumprimento desses papéis, todas devidamente equipadas, fortalecidas, para que elas possam fazer o seu trabalho, que se complementam, cada um cumprindo o seu papel. Isto é saudável, isto é absolutamente interessante para a sociedade. O próprio advogado que defende um acusado, ele precisa ter pleno poder investigativo para fazer uma boa defesa da sua causa. A Previdência Social, a Receita Federal, todas as instituições precisam ter preservado este poder de investigação. Não é razoável que seja retirado esse poder do Ministério Público, que, como bem foi colocado pelo Dr. Gurgel, nós não queremos monopólio, nós queremos exercer este poder sempre que necessário. E há situações que, se o Ministério Público não exerce esse papel, o resultado das investigações é absolutamente inexistente ou pífio. Então, é necessário, sim, ter este poder de investigação para que o controle da corrupção no Brasil seja eficaz. Só um minutinho. Só complementando ainda, como assinalou o doutor Liviano, na verdade, é sempre preciso destacar que não é exata essa dicotomia polícia-Ministério Público. Na verdade, há uma série de outras instituições que promovem, na esfera das suas atribuições, investigações. Quer dizer, nós não podemos hoje prescindir, por exemplo, das investigações conduzidas pela Receita Federal, daquelas investigações realizadas pelo Banco Central, daquelas que se referiu o doutor Liviano, da Previdência Social. Então, na verdade, não há essa coisa... Diversos organismos do Estado hoje já conduzem investigações, e quem ganha com isso é a sociedade, é exatamente a apuração dessas regularidades. Agora, quando o senhor e o doutor Liviano dizem que sem o concurso do Ministério Público a PEC 470 não existiria, o senhor então, de uma certa maneira, minimizando a ação da polícia, até dizendo que a polícia não teria tido competência para estabelecer uma ação como o MPF? Não, de forma nenhuma. Eu fiz questão de destacar e de assinalar, e faço isso em todas as oportunidades, porque esta é a realidade, que a polícia, no caso do Ministério Público Federal, convivemos mais diretamente com a Polícia Federal, que a Polícia Federal é extremamente qualificada, enfim, realiza um trabalho da melhor qualidade e, como disse, tem uma função relevantíssima e, por isso mesmo, indispensável até ao que o trabalho do Ministério Público seja realizado. No caso específico da ação penal 470, como disse, houve sim trabalho competente da Polícia Federal, mas grande parte do que foi apurado em razão da atuação direta do Ministério Público Federal. A tal ponto que digo realmente isso, nós não teríamos a ação penal 470, não fosse esse trabalho adicional do Ministério Público, sem que isso signifique qualquer censura ao trabalho realizado pela polícia. Apenas o Ministério Público teve melhores condições naquele momento e pelas peculiaridades do caso, um caso de extrema repercussão política, de conduzir e realizar uma apuração que acabou sendo fundamental à formulação da acusação na ação penal 470.